Agora nós vamos falar de São Paulo, que apresentou o Hernan Crespo hoje à tarde. O José Paes chega direto da nossa redação para contar o que rolou na entrevista coletiva do técnico argentino. Deu para entender o que ele falou, José Paes? O torcedor já está empolgado, né, Zé? Boa noite. Boa noite, Mi. Boa noite para você, para o Celso Cardoso, para o bronzeado Osmar Garrafa, 88 dias de férias. Boa noite para todo mundo que está acompanhando o Gazeta Esportiva. Pois é, vamos falar desse São Paulo. Hoje teve a apresentação do Hernan Crespo, argentino, 45 anos, ex-Defensa e Justiça. Foi apresentado hoje lá no CCT da Barra Funda como novo técnico do São Paulo. Mas antes dessa apresentação, viu, Michele? O Hernan Crespo conversou com um grupo de jogadores. Temos aí imagens que o São Paulo liberou lá nas suas mídias sociais. O Crespo encontrou o Daniel Alves, o Juan Fran, o Hernanes, bateu um papo com o Muricy Ramalho, coordenador técnico do São Paulo, com o Marcos Visoli, Marquinhos Visoli, o técnico interino do Tricolor Paulista, se ambientou e depois foi para a entrevista coletiva. E aí, Michele, a entrevista durou cerca de 30, 40 minutinhos, 14 jornalistas puderam fazer perguntas para o Hernan Crespo e aí perguntaram para ele: Crespo, como que vai ser o São Paulo sob a sua batuta? Vai ser um time competitivo? Vai ser igual ao do Fernando Diniz? Como é que vai ser o time? E aí ele respondeu isso aqui, Michele, dá uma olhada. Nuestra intención es mantener un rendimiento constante, alto, lógicamente, manteniendo el equipo de manera muy competitiva. Entonces el trabajo es en dar certezas y convicciones a todos, lógicamente desde el juego, pero eso es lo que hay que lograr, porque el objetivo final es ganar. Tá, então, a palavra do Hernan Crespo. E olha só, Michele, eu gostei bastante da entrevista dele, estava muito espontâneo, ousado, brincalhão, teve um momento sério também. Acho que vai dar super certo sim o Hernan Crespo no São Paulo. Daqui a pouquinho eu volto para falar mais dessa apresentação, porque o Hernan Crespo, claro, foi perguntado sobre reforços. E aí eu vou mostrar para vocês o que o Crespo falou sobre reforços no Tricolor. É daqui a pouquinho, Michele. Será que vai ter, né? Será que vai ter dinheiro? O que vocês viram essa entrevista? O que vocês acharam? Pelo menos dá para entender o que ele fala, né? Não, e ele está pés no chão, como ele sabe que o espera. São Paulo com um jejum de títulos, não vai ter muitos reforços, aliás, se é que vai ter reforços, ele sabe da condição financeira do clube e ele vai ter que trabalhar com os garotos e fazer esse time ser mais competitivo com o que tem nas mãos. O Fernando Diniz conseguiu fazer desse time, que é bem limitado, um time competitivo. Apostar que o Crespo consiga fazer o mesmo e manter, né, uma certa regularidade, algo que o Mancini, que o Fernando Diniz não conseguiu por causa da queda, né, na fase final do Campeonato Brasileiro. Eu penso o seguinte, né? Lógico, mesmo de férias, a gente acompanha no noticiário, foi uma surpresa muito grande a contratação do Crespo. Por quê? O Crespo é um mau treinador? Não dá para dizer. Ele é um técnico em início de carreira. Dirigiu apenas 3 equipes, tem mais derrotas no currículo do que vitórias, tem um título, né? Um título significativo, a última Copa Sul-Americana com uma equipe modesta. Ok, isso pesa positivo. Mas o São Paulo, Celso, no meu entendimento, não é um clube que se permite ou que possa fazer uma aposta nesse momento. Como você bem destacou, o São Paulo, ele não vence um título desde 2012. A torcida do São Paulo, se é o que ela não tem, é paciência. Vindo aqui para os estúdios, conversando com o Celso até falou, talvez contrataram o Crespo, porque com o técnico estrangeiro tenha mais paciência, se dê mais um tempo. Se fosse técnico, presidente do São Paulo, eu buscaria, por exemplo, o Guto Ferreira, né? O Lisca, são profissionais que estão muito mais habituados ao São Paulo, habituados ao futebol brasileiro, que conhecem a pressão do São Paulo, que sabem os problemas do São Paulo. O próprio Rogério Ceni fazer uma proposta para o Rogério, entre o Crespo e o Rogério está lá no Flamengo, nem tendo certeza se o Rogério permanece no Flamengo. Mas você estava de férias, você acha que foi certo demitir o Diniz? Mas eu acho que não deu liga. O Diniz teve o campeonato nas mãos, não é? Teve o campeonato nas mãos, 7 pontos, perdeu o campeonato, não tinha mais nenhum clima para ele. Mas é carta fora do baralho nesse momento e eu entendo que o Crespo é uma aposta, o São Paulo não pode se dar o luxo de apostar. Pode dar certo? Pode, claro que pode dar certo. Mas eu não apostaria, não é? E hoje na coletiva, ele falou, foi uma coletiva com o disse o Celso, ele pontuou algumas situações, mas ele escapou da pergunta do nosso Ivan Drago sobre o Daniel Alves. Né? Daniel Alves na lateral direita, aí ele já parece que já recuou. Porque o técnico não é grande.
Se é um técnico grande, chega e fala o seguinte, ó, pra mim Daniel Alves vai continuar jogando de meia, ou vai jogar na lateral direita. Não, mas é um técnico que já fica inibido. Mas ele não falou nada? Não, ele falou que ainda vai conversar, que precisa esperar mais um pouquinho. Mas eu senti sinceridade mesmo. Mas não ele tô tem dizendo que que... ver, Mas, Ô, Garrafa, ele tem que ver o Daniel Alves atuando. Não é só isso. Ver o que a diretoria pode oferecer para ele. Qual é a intenção da diretoria, de quem ela quer se livrar, tem isso também. Mas você chega com um técnico grande, né, Celso? Ele já chega falando assim, ó, na minha ideia de futebol, eu vejo o Daniel Alves como lateral. Eu vou conversar com ele ainda, mas eu quero aproveitar o Daniel na lateral. Ou então quero o Daniel permanecer no meio. Mas tem a certeza de que o Daniel vai ficar? Mas é que tá, o São Paulo precisa de um técnico, é para ontem. E essa história eu vi você discutir nessa semana aí com o pessoal aqui no Gazeta Esportiva, com o Chico, com o próprio Flávio, né? Também não me agradou, é verdade que ele está dependendo da documentação, a liberação, porque é técnico estrangeiro, para autorização para trabalhar. Mas não vai cometer o mesmo erro do Thiago Nunes. Ah, vem aqui, olha o Morumbi, está fazendo turismo. Ah, olha o Morumbi, que bonito. Como não conhecesse o Morumbi? Já deve ter jogado no Morumbi. Como se não conhecesse a história do São Paulo. O São Paulo precisa de um técnico. Põe um técnico para trabalhar. E já, para ontem. Isso que ele estava de férias, hein? Imagina se ele Tava tivesse. com o engasgado aqui, né? Não é? Imagina que essa criança... sente falta mesmo, verdade. Eu fico imaginando ele vendo, discutindo com o Chico, com tudo e tal, e ele querendo, né? Foi isso que dá. José Paz, você tá aí ainda na nossa redação. Sabe o que eu queria que você falasse pra gente? Dá pra pôr o Zé aqui do lado da telinha pra gente conversar com ele. Se há alguma expectativa de reforços aí pro São Paulo, o Crespo falou sobre isso? Falou sim, Michele, falou sobre reforços. Hoje o São Paulo anunciou oficialmente o Bruno Rodrigues. A gente até comentava aqui ontem sobre essa negociação. Jogador de 23 anos que estava na Ponte Preta, chega por empréstimo de uma temporada no São Paulo, marcou 11 gols com a camisa da Ponte nessa temporada de 2020. Ele também deu 12 assistências, participou de cerca de 50% dos gols da Ponte Preta. Ele é um atacante de beirada, de lado. O São Paulo precisa muito desse jogador para jogar no esquema do Crespo. E claro que na entrevista coletiva perguntaram para o Hernan Crespo sobre reforços. Até um repórter perguntou para ele o seguinte: pô, Crespo, São Paulo não tem muito dinheiro para contratar. Aí o Crespo deu uma brincada, ousado, menino ousado alegre, deu uma brincadeirinha ali com a reportagem, com a repórter que fez a pergunta, foi bem bacana, e depois falou sobre reforços. E ó, Michele, a notícia não é boa para quem é torcedor do São Paulo não, hein? Vamos dar uma olhada. Bueno, esto es una información nueva, me dijeron que estaba lleno de dinero San Pablo, así que bueno, trataremos de adaptarnos entonces a este punto. El punto es retocar donde se tenga que retocar, pero seguramente tiene que ver con la inventiva. No hay que olvidarse nunca que Sudamérica es una fábrica exportadora de talentos. Entonces es cuestión de tener paciencia, ubicar, mirar, observar, pero seguramente no serán numerosos refuerzos. E aí, Celso? A realidade, a gente sabe das dívidas do São Paulo, a gente sabe dos problemas financeiros do São Paulo, não só do São Paulo, mas da maioria dos clubes brasileiros. Em tempos de pandemia se mantiveram os gastos, é verdade que houve redução de salários por um período, alguns clubes nem conseguiram honrar com seus compromissos, né? Tem um problema da bilheteria, problema de patrocínio, que também se tornou mais escasso. Então, o São Paulo, e tem a má gestão, que a gente já conhece, é velha de guerra. Não adianta a gente ficar falando aqui de pandemia, de crise financeira, sabendo e ciente de que os clubes, a maioria dos clubes também tem dívidas astronômicas desde antes da pandemia, desde muito antes da pandemia. Mas diante de todo esse quadro, o Crespo sabe que ele vai chegar, e não adianta ele pedir jogador aqui, acolá, talvez um reforço pontual, um aqui, um outro, mas nada significativo. Ele vai ter que trabalhar com isso daí. E a gente sabe que trabalhar com isso daí não dá para o torcedor são paulino ter muitos sonhos. Essa realidade, porque criou-se a ilusão, por exemplo, de São Paulo abriu 7 pontos para os demais participantes do Campeonato Brasileiro e que ia ganhar de braçado o Campeonato Brasileiro. Mas não bateu o Flamengo? Não é bem um jogo assim. Que foi pra Sim, cima do Flamengo? mas aí tem vários momentos, várias circunstâncias. O momento da equipe, a confiança, sabe, o entrosamento. Tem muitos times que, de repente, eles não são brilhantes, mas eles estão no embalo, eles estão no entrosamento. Acontece alguma coisa no meio do caminho que abala essa estrutura, essa energia, digamos assim, positiva, e a coisa começa a desandar. Foi o que aconteceu com o São Paulo, mas o São Paulo sempre foi time para 4º, 5º colocado. Nunca foi time para ganhar o campeonato. Estou falando time, não instituição, não camisa. Time, montado, elenco.
É isso, vai terminar o campeonato em quarto. Você falava isso do Santos também, foi vice da Libertadores. E onde está no Campeonato Brasileiro? Não, mas também uma quando você fala num campeonato como Libertadores, no mata-mata, é tão imponderável. O Once Caldas já foi campeão da Libertadores. Paulista de Jundiaí já foi campeão da Copa do Brasil. O mata-mata te permite situações esdrúxulas. O campeonato por pontos corridos, não. Acaba premiando a regularidade e quem tem mais qualidade. E aí, Garra? É simples, né? O São Paulo não tem dinheiro? Ok. Então, você prefere pagar 1 milhão para 6 profissionais da comissão técnica do Crespo, é o que estão falando, 1 milhão. 10 vezes mais do que ele ganhava no Para Defensa e 6. Justiça. Pera aí, o Crespo, será que ele tem essa bagagem? Não, eu vou chegar com A, com B, com C, com D, com E. Não, você quer vir, Crespo? Nós vamos apostar em você, vou pagar você aqui. Tenho o meu preparador físico, tenho o meu homem de estatística, tenho o gerente. Não, tem que trazer 6 argentinos se você gasta 1 milhão e não tem jogador para contratar. Aí não dá certo e vão embora. Esses seis caras vão embora, levam a grana do São Paulo e não acontece nada. Não era muito melhor, por exemplo, aposta por aposta, ficar com o Visoli e pegar esse 1 milhão e investir em 3 contratações pontuais? Aí você gasta 1 milhão na comissão técnica e fala, agora não tem dinheiro para contratar jogador? Você contrata um bom cozinheiro, mas não tem não tem os ingredientes ideais para uma boa comida. Uma feijoada. Não adianta, não tem, entendeu? Então gastar 1 milhão com essa comissão técnica que não tem currículo... Por mês. Por mês, 1 milhão por mês. Né? Esse 1 milhão por mês não dá para distribuir entre os jogadores, fica com o Visoli, por aposta. Será que você não pode trazer o Lisca doido? Será que você não pode trazer o Guto Ferreira? Eu quero estar errado, não estou contra o São Paulo, que dê certo o Hernan Crespo, não tenho nada contra técnico estrangeiro. Só que o currículo dele, no meu entendimento, para esse momento, não está à altura do São Paulo. Ele pode dar certo, claro que pode. O São Paulo não podia apostar e gastar uma bala numa comissão técnica que não venceu nada de expressivo no futebol e não ter dinheiro para contratar jogador. Cá entre nós, uma bala com comissão. A maioria dos técnicos hoje ganha 600, 700 mil reais. Então, um técnico, está falando em comissão técnica. Tá, e quanto custaria o Lisca doido pro São Paulo? Pelo menos uns 500 mil reais. Pelo menos uns 500 mil reais. Celso, imagina. Claro. Mas tá bom, mas você traz o Crespo, Celso, não precisa pagar 1 milhão para a comissão técnica. E aí, só que o Lisca vai, com todo respeito que merece o Lisca, hoje está no América, subiu e tal, 3, 4 derrotas seguidas, já vão começar, não é técnico para São Paulo, não está à altura do São Paulo. Há um preconceito, no meu entendimento, com o Lisca, por causa dessa ideia dele, o sobrenome dele de doido, né? Porque o Lisca, há um preconceito, eu estou pagando e torço para o Lisca assumir um grande clube no eixo Rio-São Paulo, para o Guto assumir um grande, pelo merecimento do trabalho que eles estão fazendo. Não é muito melhor apostar naquilo que a gente está vendo com os próprios olhos? O trabalho do Guto, por onde passou, fez um bom trabalho. O Lisca está fazendo um trabalho maravilhoso. Não, vamos na modinha do Hernan Crespo, 1 milhão e não tem dinheiro para contratar jogador. Até ele entender quem são as peças do São Paulo, porque ele não conhece. Tá conhecendo o Morumbi, você viu? Se puder, roda o vídeo lá. São Paulo, olha lá. Ganhou. Gente, pelo amor de Deus, lá, dá uma olhada, ó. Esse é o técnico. O couro tá comendo, velho. O couro tá comendo. E tá lá vendo foto, que legal. E chama o Kaká de Rick, né? Rick, porque jogaram junto na Europa, né? Rick daqui, Rick daí. Vamos trabalhar, filho, 1 milhão. Põe a bunda no banco, vai lá no sindicato lá, vai aonde tiver que ir lá, vê o passaporte, o que precisa para ter o visto de trabalho? Eu preciso trabalhar, cara. Eu achei que ele precisa dar mais 30 dias de férias pro Garrafa. Pode relaxar. Beleza. Começa amanhã. Acho que isso é difícil. Mas você tá nervoso, tá estressado. Mas não é, Relaxa, a gente tá na praia, quero ver curtindo. Aí ele chega aqui e vê o São Paulo fazendo um monte de bobagem.